que um relatório obtido com exclusividade pela Globo News aponta que o PIB pode, no final, crescer menos nos próximos anos pela incapacidade do país de manter a meta fiscal. O Léo Arcoverde está aqui e explica mais. Bom dia, Léo. Todos os relatórios que estão saindo apontam nessa direção, né? O déficit continua alto, a meta fiscal tem dificuldade de ser cumprida, portanto, isso afeta o crescimento e a expectativa. Exatamente. Bom dia, Mônica. Bom dia. Tiago, bom dia. Sextou, né? Todo mundo. Bom dia para você que está acompanhando aqui o Em Ponto com a gente nessa sexta-feira. E vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes desse estudo, que é o Cenários de Longo Prazo da Tendências, que trata muito essa questão do cenário fiscal, incerteza fiscal podendo impactar o crescimento. E eles fazem várias contas. Nesse cenário de longo prazo, tem 3 cenários que eles descrevem e como que o fiscal afeta para a gente trazer para o PIB para ficar melhor entendimento. Se tudo der, digamos, errado, no cenário mais pessimista, até 2033, a tendência apontaria para um crescimento médio da economia brasileira de 1,5% ao ano. Nesse que eles têm, que é o que pode mais acontecer, é 2,4%, digamos, nessa mediocridade trabalhada e sempre reforçada nossa, 2,4% até 2033. E se a gente desatasse o nó fiscal e mais coisas acontecessem, claro que depende do cenário externo, tem uma série de outros fatores, poderia ter um crescimento acima de 3%. E o que é que aponta dessa questão? Incerteza permanente em relação à política fiscal. Das primeiras coisas que apontam no relatório que explica essa tendência de um crescimento mais baixo aqui no Brasil. E por que a pouca disposição do governo e Congresso em contingenciar despesas. A gente sempre lembra aqui que a aposta do Ministério da Fazenda da gestão do Fernando Haddad é um ajuste pela receita. Não há essa disposição grande para cortar gastos, para contingenciar por causa da despesa, acaba afetando no longo prazo o quê? Um crescimento menos expressivo, como eu falei para vocês. Em um cenário melhor, seria 3,1% de PIB, de aumento de PIB em média ao ano até 2033, pelo cenário que a gente tem, se tudo correr como tem corrido, para 2,4%, muito baixo para uma economia que precisa gerar tanto emprego, renda e tem tantas desigualdades, né? E a Alessandra Ribeiro, que é a responsável por esse relatório, fez todas as contas, está aqui com a gente. Bom dia, Alessandra. Alessandra, queria ouvir seu comentário especificamente sobre a questão fiscal aqui no Brasil, né? Tivemos dias atrás, como a gente mostrou, essa questão do Tribunal de Contas da União. Ninguém, né, Alessandra, fala que vai ter déficit zero em 2024. Essa é a verdade. Não tem um relatório que aponte isso. Mas, pelo que vocês apontam no estudo, o impacto disso é claro, né? Crescimento menor no Brasil. E queria te ouvir sobre isso, essa questão dessa incerteza fiscal permanente nossa. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Pois é isso mesmo, Léo. Acho que o mercado, de maneira geral, é muito cético em relação ao cumprimento de meta zero para esse ano, justamente porque é um ajuste que depende de receita. E tem várias medidas que o governo está tocando para frente e ainda pretende tocar, cuja estimativa de receita é entendida como superdimensionada. Então, o mercado trabalha com uma certa taxa de sucesso em relação ao que o governo fala. Só para vocês terem uma ideia, nas nossas contas para 24, nós trabalhamos com uma taxa de sucesso do governo de 42% em relação a essa arrecadação extra que ele estima. Então, a gente termina esse ano com um déficit de 0,8 em relação a uma meta de 0. Apesar, eu acho que da pouca factibilidade de entrega da meta zero, eu acho que é importante, né, o governo seguir perseguindo a meta zero, porque isso guia esforços, isso gera algumas correções, a gente tem gatilhos, né, se a meta não for cumprida, para reduzir crescimento, né, a partir do ano seguinte. Então, apesar de ser difícil entregar, é importante essa briga para manter a meta em zero, dados esses mecanismos de ajustes. E é isso mesmo, a gente tem no nosso cenário assim, ainda um tempo bom para o governo conseguir primeiro estabilizar as contas e depois gerar resultado primário. Para aí a gente ver ao longo do tempo uma estabilização da dívida. Mas é isso, a gente tem um cenário de dívida crescente ao longo dos próximos anos e isso é um grande limitante para o crescimento brasileiro, porque isso precisa ser financiado, o mercado entende essa dívida maior com maior risco, então exige um juro mais alto para financiar, e juro mais alto a gente sabe que é um limitante para consumo e investimento.
Muito bom dia, Alessandra, prazer recebê-la aqui no Em Ponto. Eu queria voltar a insistir nessa questão do ajuste pela receita, porque ela também depende de crescimento, né? Se você não cresce, a receita não sobe. Então, aqui você atribui essa diferença na expectativa de receita. O Tribunal de Contas da União também disse, não vai conseguir cumprir, está superestimada. Houve uma questão política do governo de superestimar o valor dos novos impostos, dos novos tributos, das alterações que foram feitas para acalmar o mercado, ou é por causa do baixo crescimento mesmo que a gente não chega lá? Oi, Mônica, bom dia. De fato, temos a questão do crescimento. O crescimento é super importante para determinar a arrecadação, ainda que, né, nesse crescimento de 2024, ainda que a gente vá realmente observar uma desaceleração importante da economia em relação ao ano passado, a gente tem alguns setores que vão mostrar uma recuperação ao longo do ano que ajudam na arrecadação, como é o exemplo, por exemplo, do setor industrial. Mas sim, é um crescimento mais limitado e isso bate a arrecadação. Então tem esse primeiro ponto que tem uma diferença das estimativas de crescimento do governo e do mercado. E o segundo ponto, que o mercado é mais cético e nós também somos muito cautelosos, é com relação a algumas estimativas que o governo tem, desde receitas relacionadas a processos do CARF, por exemplo, e outras linhas, né, que a gente avalia que tem aí um superdimensionamento, como também, né, alguma subestimativa aqui, né, uma subestimação de algumas despesas, como, por exemplo, relacionadas à Previdência. Então, o comboio todo aí resulta em uma dificuldade muito grande de fechamento das contas. Léo, por favor. Então, Alessandra, você está falando com a gente da Alemanha, está morando na Alemanha. Se para a Alemanha a coisa não está fácil, cenário de estagnação, a gente falando de Brasil, mas queria que você falasse um pouco, porque no relatório você cita muito a questão do cenário externo, como isso afeta também o nosso PIB, como isso afeta a nossa economia como um todo. E tivemos neste ano safra recorde, um boom, foi muito bom para o Brasil, o que aconteceu, principalmente as nossas exportações. Isso deve continuar, isso deve seguir como muito importante para a gente ter um crescimento maior aqui no Brasil. Como é que você enxerga isso? Pois é, Léo. O cenário internacional nesse ano de 24 vai ajudar muito. A gente tem um cenário de desaceleração da economia global, olhando para as principais regiões, então olhando a economia americana, olhando a economia chinesa, na Europa um crescimento muito fraco. Então, neste ano especificamente, né, e a gente tem ainda alguns rescaldos para 2025, a gente vê uma dificuldade do mundo ajudar. Na verdade, é um vetor que atrapalha a nossa atividade econômica, porque com o mundo crescendo menos, a gente exporta menos também. E não só aqui commodities, né? E algumas commodities em específico sofrem mais, como por exemplo metálicas, mas também produtos manufaturados que nós exportamos para esses grandes mercados. Então não é um cenário que ajuda, e com esse cenário de demanda também um pouco mais fraca, a gente tem no nosso cenário construído uma perspectiva de queda adicional dos preços das commodities, que obviamente ajuda do lado da inflação, mas quando a gente olha, né, para essa receita, principalmente desses grandes setores exportadores, a gente tem um vetor baixista. É claro que olhando num prazo maior de tempo, a gente segue aí bastante otimista, especialmente com o setor agropecuário. Apesar das mudanças na economia mundial, a gente vê ainda um espaço importante de crescimento, além de ser um setor, né, que contribui e que cresce muito baseado em produtividade. Então, é um cenário que a gente olha de maneira muito preocupada para frente, mas especificamente para esse ano, não ajuda muito. Uma pena, o cenário realmente está muito rapidamente se desagregando, né? Mudanças constantes, achava-se que estava na hora de começar a queda da taxa de juros, aí vem toda essa crise no Oriente Médio, impactos inflacionários, muda tudo de novo, volta para trás, e os juros já não têm a mesma expectativa, tudo isso afeta nossa economia aqui, e o desafio para vocês é acertar esse número, né? Para que, como a gente comentava ontem, não chegue no fim do ano e fale, todos os economistas erraram, mas quando erram para melhor, quando o resultado é muito melhor do que a previsão, fica todo mundo satisfeito, essa que é a verdade. Espero que a gente tenha um ano bom. Muito obrigada, Alessandra, pela sua participação aqui no Em Ponto. Muito obrigada, Léo, por trazer o tema aqui para o Em Ponto. Até já, Léo. Valeu. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.